O que acontece com o teu corpo quando você jejua? Porque há mudanças no corpo e a ciência comprova isso. O jejum nunca foi tão falado, tão famoso. Agora, claro que as pessoas usam muito jejum para estética, para dieta, as pessoas usam muito jejum para perder peso, para benefícios da saúde, mas não podemos ignorar, nós que somos cristãos, que o jejum traz muitos benefícios para o corpo. Quais são? Quais os benefícios para o teu espírito? Porque os principais benefícios não é para o corpo, é para o espírito. Nós vamos falar sobre isso hoje, no 5º dia, sobre saiba tudo sobre o jejum em 7 dias. Mas antes, nesta quinta-feira, hoje, eu quero te abençoar. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus tire de você toda a opressão, todo o cansaço, toda a confusão, todo desânimo, tudo que estava te fazendo, sabe, desanimar, acordar preocupado. Que Deus coloque em nome de Jesus as mãos poderosas dele e venha te dar vitória sobre todos os problemas que se levantaram contra você, em nome de Jesus. Se você crê, coloca aqui a palavra vitória, 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 vitória. Depois, no segundo comentário, o teu bom dia, de onde você está nos acompanhando. Enquanto eu tomo aqui um cafezinho bem quentinho que a Amanda fez para mim, ó, aqui na minha caneca café com Deus. Tá bom? Quais são os benefícios do jejum para o corpo e quais são os benefícios do jejum para o espírito? Antes eu quero começar com o versículo de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro. Quer dizer, a carne, a minha vontade, o meu querer e o espírito, né? O meu lado espiritual são opostos, inimigos, e os dois habitam dentro de mim. É aquela história do avô que falou para o neto, dentro de cada homem, de cada pessoa, habita 2 lobos. Habita um lobo mau e um lobo bom. E o neto pergunta, quem é que vence? E o avô diz, aquele que a gente alimentar mais. Se você alimentar mais a sua carne, então a sua carne vai vencer o espírito. Se você alimenta mais o espírito, então o espírito vai vencer a carne. O jejum verdadeiro, ele não traz benefícios somente para o teu corpo. Ele vai trazer muito mais benefícios para o teu espírito. Porque quando você jejua, começa a acontecer algo dentro de você. É claro que tem. Vamos começar falando sobre os benefícios para o corpo. O que a ciência, a medicina percebeu que o que a Bíblia já ensina há milhares de anos? Existem benefícios físicos que muitos estudos observam durante o período do jejum. Primeiro benefício do jejum para o corpo. O corpo começa a reduzir excessos inflamatórios. Se a pessoa tem o hábito de jejuar, o corpo dela vai desinflamar. Isso a própria ciência fala sobre isso. Segundo, pessoas que jejuam têm mais clareza mental e foco. O jejum faz com que você fique mais focado naquilo que você quer e mentalmente mais forte. Mentalmente mais forte, porque o jejum vai tirando tudo quanto é excesso. Não só excesso de comida, não só excesso de bebida, mas excesso de coisas que prejudicam o teu corpo. Terceiro, o jejum ajuda no controle de impulsos e compulsões. Toda pessoa impulsiva, pessoa que tem compulsão por comer demais açúcar, coisas gordurosas, qualquer coisa que faz mal para a saúde, se ela fica um período em jejum, ela começa a controlar esses impulsos. Quarto, o organismo entra em processo de economia. E o que acontece quando o teu organismo entra em processo de economia de energia? Começa a se reorganizar por causa daqueles períodos que você passa em jejum. Quinto, a pessoa percebe melhora na disciplina emocional. Sexto, o jejum ajuda muita gente a perceber o quanto vivia no automático, fazendo as coisas por instinto, fazendo as coisas no excesso, fazendo as coisas sem pensar. E sétimo, ele confronta os excessos,
comida emocional, porque muita fome não é fome de verdade, é fome emocional. A pessoa está com algum transtorno, então o jejum vai corrigindo isso. Ansiedade, vícios de recompensa rápida, necessidade constante de estímulo. Agora, vamos à parte mais poderosa do jejum. 7 benefícios espirituais do jejum na Bíblia. Primeiro, o jejum aumenta a sensibilidade espiritual. Toda pessoa que a gente vê jejuando na Bíblia, ela teve uma sensibilidade maior de Deus. Daniel começou a entender coisas que outras pessoas não conseguiram discernir. Moisés teve visão de coisas que ninguém teve visões no período que ele estava jejuando. Então, o jejum começa a aumentar a sensibilidade espiritual. 2, o jejum fortalece o domínio próprio. Um dos frutos do Espírito. Você aprende a dizer, nem todo desejo precisa me controlar. Tem gente que ela é assim, tudo que ela deseja, ela faz. Esse foi o pecado de Salomão e ele confessa isso lá no livro de Eclesiastes. Por exemplo, a gente vê que Salomão, pelo menos a gente não sabe do período de Salomão jejuando, mas ele diz que tudo que ele desejava, tudo que os olhos desejavam, tudo que o coração desejava, ele nunca negou. Então a gente aprende jejuando que nem todo desejo precisa te controlar. Terceiro, o jejum silencia distrações. Falei sobre isso da última vez. Uma alma barulhenta tem dificuldade para ouvir a Deus. Quarto, o jejum gera quebrantamento. O jejum é uma espécie, o jejum é você se humilhando diante de Deus. Você mostrando que você tem uma dependência da presença de Deus. A pessoa para de viver apenas na força própria e ela começa a voltar à dependência dela de Deus. Quinto, o jejum fortalece a oração. O jejum é um tempero que potencializa a oração. Jesus falou, quando foi expulsar o demônio daquele jovem que tinha ataques epiléticos e que desmaiava, que os discípulos tentaram e não conseguiram, e os discípulos perguntaram, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus disse, essa casta, esse tipo de demônio não sai só com oração. Tem que ter um tempero que potencializa a oração, que é o jejum. Sexto, o jejum confronta pecados escondidos. Conforme você vai fortalecendo o teu espírito, Deus vai mostrando para você tudo aquilo que não agrada a Deus. Muitas das vezes você está pecando sem saber que você está pecando. Muitas das vezes você está desagradando sem saber que você está desagradando. Você precisa de um período, de algum momento na sua vida mais espiritual para você ter essas revelações diretamente de quem? De Deus. Vamos declarar 3 vezes, eu gosto de fazer essa declaração. Meu Deus, me dá discernimento espiritual. Meu Deus, me dá discernimento espiritual. Meu Deus, me dá discernimento espiritual. Coloca aqui a frase eu creio, para me ver se você fez. Sétimo, o jejum aumenta a consciência da presença de Deus. Você começa a perceber detalhes, direções, alertas espirituais e mudanças inferiores. Deixa eu mostrar de novo aqui. Se você, por causa de saúde, por causa de algum problema físico, você está amamentando, está grávida, não pode fazer jejum de comida e de bebida, você pode fazer outro tipo de jejum. Olha aí o jejum de redes sociais, de entretenimento, de televisão, de músicas seculares, de reclamação, que tem gente que precisa fazer esse urgente, só vive murmurando, jejum de palavras negativas, jejum de distrações, jejuns de certos hábitos que te afastam de Deus. Isso também é jejum, tá bom? Já apertou aí o teu joinha? Já apertou o joinha aí, Amanda? Apertou o joinha? Aperta o joinha que o YouTube entende. Sempre que você aperta o joinha, que você aperta o like, que esse devocional é importante. E você ajuda a gente a evangelizar, porque o YouTube vai mostrar para mais pessoas. Você sabia que o jejum trazia tantos benefícios assim para o teu corpo? Coloca aqui embaixo para me ver. Você sabia que o jejum ele trazia tantos benefícios assim para o teu espírito? Você já teve explicações assim tão claras, vários dias falando sobre o jejum, como a gente está fazendo nesses 7 dias? Manda aqui para mim também.
E não esquece, compartilha esse devocional com pelo menos 23 pessoas. Sei que você tem muito mais contatos no teu WhatsApp. Compartilha também com todos os grupos que você tiver de WhatsApp. Já preparou o teu copo com água? Prepara o teu copo com água, deixa o nome da tua família, deixa o teu pedido que nós vamos orar. E claro que essa semana está sendo mais uma semana de jejum, porque eu fiz um voto com Deus esse ano que eu ia jejuar os 12 meses. Toda semana eu estou jejuando pelos semeadores. É graças a vocês que nós estamos aqui, é graças a Deus e a vocês que a gente tem essa porta aberta, recebendo essa multidão do santuário aqui em Belém. É graças a Deus que a gente faz as viagens missionárias. É graças a Deus que a gente compra toneladas de alimento todos os anos para saciar a fome do faminto, como você está vendo aí essa fila que foi do último mês. Trabalho também que eu faço nas casas. Por isso que a gente profetiza, a gente ora, a gente jejua, para que Deus venha abalar os céus e a terra e não tenha povo mais próspero do que os semeadores desse ministério. Você pode semear hoje, você pode voltar a semear hoje, você pode começar a semear hoje o seu dízimo e a sua oferta através do Pix que aparece aí, tá bom? Mande a sua semente hoje ou amanhã. Bispo, esse aqui é o dízimo, eu ganhei um dinheiro, fechou negócio, eu tinha um dinheiro, mas eu ainda não tinha dizimado, eu recebi uma causa, eu recebi um aumento, eu ganhei um dinheiro que eu estou dizimando, estou fazendo uma oferta pela minha família, estou fazendo um voto pela minha vida financeira. Manda o recibo, manda o nome, manda o pedido para mim colocar no livro dos semeadores. Mas desde já eu profetizo nessa quinta-feira que a tua semente retorne para a tua vida potencializada, maximizada, multiplicada 100 vezes mais. 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu oro agora por cada pessoa que está tentando vencer a própria carne. Pessoas cansadas, muitas das vezes escrava da ansiedade, dos excessos, das distrações, das fraquezas espirituais, dos impulsos descontrolados. Pai, fortalece o espírito. Te peço por cada pedido nesta quinta-feira. Dá vitória no espiritual, na saúde, na família, que esta quinta seja de milagres e que portas e bênçãos financeiras cheguem. Liberta quem tem que ser liberto da família, restaura quem tem que ser restaurado, cura quem tem que ser curado e salva, meu Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Beba 3 goles da água, receba de saúde, milagres e bênçãos. Em nome de Jesus. Coloca aqui a palavra bênção, porque essa quinta-feira será de bênção em nome de Jesus. Hoje, 18 horas, todo mundo orando comigo, tá? E amanhã a gente volta, 6 da manhã, ou no horário que você faz o seu devocional. Deus abençoe.